Narrativa. Eu estava na garagem organizando minha caixa de ferramentas numa tarde de sábado quando ouvi o carro da minha esposa entrando na garagem. Nada fora do normal nisso. O que foi fora do normal foi ouvir uma segunda porta de carro batendo, depois mais 3, seguido pelo som inconfundível de crianças gritando como se estivessem sendo perseguidas por zumbis. Minha esposa entrou primeiro, a irmã dela Natalie logo atrás dela, e depois as 3 crianças. Mason tinha 8 anos, Lily tinha 6, e a pequena Bella tinha 4. Eu tinha encontrado eles exatamente 2 vezes antes, e as 2 vezes tinham terminado com alguma coisa quebrada e alguém chorando. As crianças, não eu, embora eu tivesse estado perto. Ei, eu disse, colocando a chave de boca no chão. Não sabia que íamos ter visita. A gente precisa conversar, minha esposa disse, e alguma coisa no tom dela me fez colocar a chave de boca no chão bem devagar. Natalie já estava se acomodando no nosso sofá enquanto as crianças começavam a mexer em tudo que viam. Mason pegou um porta-retrato da prateleira. Lily estava pulando nas almofadas. Bella achou um marcador permanente em algum lugar, e eu assisti com verdadeira descrença enquanto ela ia direto para a parede. Opa, ei, eu disse, pegando o marcador bem a tempo. Talvez a gente devesse estabelecer umas regras básicas aqui. Elas só estão sendo crianças, Natalie disse sem tirar os olhos do celular. Eu entreguei o marcador para minha esposa, que colocou ele numa prateleira alta, depois se virou de volta para elas. Então o que está acontecendo? Minha esposa cruzou os braços. Natalie e eu estávamos conversando. A gente quer começar a ter um tempo de irmãs nos fins de semana. Sabe, sair, se reconectar, se divertir um pouco. Parece legal, eu disse com cuidado. Então a gente precisa que você fique com as crianças, Natalie completou, ainda rolando o celular, todo sábado e todo domingo. A gente vai deixar eles por volta das 10 da manhã e vai buscar quando terminar. Eu pisquei. Todo fim de semana. Sim, minha esposa disse. É importante pra gente ter esse tempo juntas. Atrás delas, Mason tinha achado minha bola de beisebol vintage e estava jogando ela contra a parede. Com força. Tá bom. Primeiro de tudo, eu disse, andando até lá e pegando a bola dele com calma. Isso não é brinquedo. Segundo, eu tenho coisas que faço nos fins de semana, trabalho pela casa, vejo amigos. Às vezes eu só gosto de ter um sábado quieto. Eu não estou realmente disponível para ficar de babá todo fim de semana. Ficar de babá? Natalie riu. Eles são da família, não são estranhos. O mesmo princípio se aplica, eu disse. Eu já tenho planos na maioria dos fins de semana, e os que eu não tenho. Eu gostaria de deixar livres para, sabe, minha própria vida. A expressão da minha esposa endureceu. Isso é importante para mim. Eu entendo isso, eu disse, tentando manter a voz no mesmo nível. Mas você está falando de todo fim de semana por tempo indeterminado. Isso não é justo pedir sem nem ao menos discutir comigo antes. Justo. Natalie se levantou agora. Família ajuda a família. É isso que ser homem significa. Eu senti alguma coisa apertar no meu peito. Ser homem é sobre ter limites e não deixar as pessoas se aproveitarem de você. Se aproveitar? A voz da minha esposa subiu uma oitava. São só algumas horas no fim de semana. Todo fim de semana, eu corrigi. De graça. Enquanto vocês duas vão pra balada ou sei lá o quê. Ah, então agora você é bom demais pra ajudar a família? Natalie chegou mais perto, e eu podia ver minha esposa concordando com qualquer ponto que ela achava que estava sendo feito. Eu não disse isso. Eu disse que não estou disponível para fornecer babá grátis todo fim de semana. Tem diferença. Você está sendo egoísta, minha esposa disse sem rodeios. Eu olhei para ela, depois para Natalie, depois para Mason que agora estava tentando abrir minha caixa de ferramentas. Não, eu estou sendo realista. Vocês querem babá garantida todo fim de semana? Contratem uma babá. A gente não tem dinheiro para isso, Natalie disse. Então talvez vocês não tenham dinheiro para sair todo fim de semana, eu respondi. O rosto da minha esposa ficou vermelho. Não acredito em você agora. Essa é minha irmã, e eu sou seu marido, eu disse. Você achou que talvez devesse me perguntar sobre isso antes de falar sim para ela? Eu não devia precisar pedir permissão para ajudar minha família. Você não está ajudando, eu disse baixinho. Você está me voluntariando sem meu consentimento. Isso é diferente. O cômodo ficou em silêncio exceto pelas crianças, que agora estavam discutindo sobre quem ia brincar com minha trena. Minha esposa deu um passo à frente, e a expressão dela era algo que eu nunca tinha visto antes. Fria e desafiadora ao mesmo tempo. Seja homem de verdade, ou cai fora, ela disse claramente, autossuficiente para não ter como entender errado. Natalie deu um sorrisinho atrás dela. Eu senti alguma coisa encaixar na minha cabeça. Não era exatamente raiva. Mas como clareza. Tá bom, eu disse calmamente, então eu vou cair fora. Minha esposa riu. Riu de verdade. Ah, então agora você vai fazer birra? Nenhuma birra, eu disse, tirando o celular do bolso. Só estou levando você ao pé da letra. Eu abri os contatos e comecei a rolar enquanto minha esposa me olhava como se eu tivesse criado uma segunda cabeça.
O que você está fazendo? Ela perguntou. Caindo fora. Eu disse simplesmente. Você me deu duas opções. Eu escolhi uma. Eu liguei pro número de um amigo. Tocou 2 vezes antes dele atender. Ei, Logan, eu disse. Lembra como você falou que tinha aquele quarto sobrando disponível? Ainda está livre? O sorriso da minha esposa sumiu. Sim. Perfeito. Chego aí em algumas horas. Valeu, cara. Desliguei e olhei para minha esposa. A boca dela estava aberta, mas nenhum som saía. Você está sendo ridículo, ela finalmente disse. Talvez, eu respondi, mas você deixou bem claro quais eram minhas opções. Nathalie se levantou. Ela não quis dizer isso assim. Claro que quis. Eu disse, passando por elas em direção ao quarto, e agora eu estou fazendo exatamente o que ela mandou fazer. E espera. Minha esposa gritou atrás de mim, mas eu já estava tirando minha mala do armário. O som dos passos dela me seguiu pelo corredor. Isso ia ficar interessante. Eu comecei a tirar roupas da cômoda, dobrando metodicamente dentro da mala. Minha esposa ficou na porta, braços cruzados, me olhando como se estivesse esperando a piada. Isso é infantil, ela disse. Eu não olhei para cima. Você me deu um ultimato. Eu estou respondendo a ele. Eu não achei que você realmente fosse embora por causa de uma coisa tão idiota. Agora eu olhei para cima. Então talvez você não devesse ter dito. Ela mudou o peso de pé, e eu pude ver a primeira rachadura na confiança dela. Você está fazendo um drama enorme por nada. Nada. Eu peguei meus produtos de banheiro do banheiro suíte. Você e sua irmã decidiram que eu ia ser a babá grátis de fim de semana de vocês sem me perguntar. Quando eu disse não, você mandou eu ser homem ou cair fora. Qual parte disso é nada? Família ajuda um ao outro, ela tentou de novo, mas a voz dela estava menos certa agora. Família também se respeita, eu disse. Eles não dão ordens e esperam obediência. Da sala de estar, eu ouvi alguma coisa caindo. Nenhum de nós se mexeu. Nathalie, minha esposa, gritou. Você pode ficar de olho neles um segundo? Ela fechou a porta do quarto e se virou de volta para mim. Tá bom, olha, talvez eu tenha vindo forte demais, mas você está sendo dramático com isso. Eu estou. Eu fechei o zíper da primeira mala e tirei uma segunda. Porque do meu ponto de vista, você acabou de me mandar sair da minha própria casa se eu não fizer o que você quer. Isso me parece bem dramático. Eu não quis dizer literalmente. Então você devia escolher suas palavras com mais cuidado. Eu comecei a pegar documentos importantes do meu arquivo. Certidão de nascimento, passaporte, papéis do seguro, coisas que eu ia precisar. Os olhos dela se arregalaram. O que você está fazendo? Sendo minucioso, eu disse. Eu tirei o celular de novo e liguei para o escritório do meu advogado. Caiu na caixa postal porque era sábado, mas eu deixei recado mesmo assim. Oi, aqui é o Ita ligando sobre uma possível separação. Vou precisar marcar uma consulta. Me liga de volta na segunda. Valeu. O rosto da minha esposa ficou pálido. Você ligou para um advogado? Você mandou eu cair fora, eu disse calmamente. Se eu vou cair fora, vou fazer direito. Isso é loucura. Ela deu um passo à frente. A gente pode conversar sobre isso. A gente podia ter conversado sobre isso antes. Eu disse, fechando a segunda mala. Antes de você fazer planos com sua irmã. Antes de você me dizer o que eu ia fazer com meus fins de semana. Antes de você me dar um ultimato na frente de plateia. Outro barulho de algo caindo na sala de estar. Nós dois ignoramos. E daí? Uma briga e você simplesmente desistiu. A voz dela falhou um pouco. Isso não é sobre uma briga. Eu disse baixinho. Isso é sobre você achar que tá tudo bem me mandar embora se eu não obedecer. Não é assim que parceria funciona. Eu estava frustrada. E quando você fica frustrada, você ameaça me expulsar. Eu peguei as 2 malas. Bom saber. Ela agarrou meu braço. Só para um segundo. Eu parei, olhei para a mão dela no meu braço, depois pro rosto dela. Por favor, ela disse, a gente pode resolver isso. Eu vou falar pra Nathalie que a gente precisa arrumar um jeito diferente. Você vai? Eu perguntei. Ou você só vai esperar eu acalmar e depois trazer isso de novo daqui a umas semanas? Ela não respondeu. Era o que eu pensava. Eu disse. Eu passei por ela indo para a sala de estar. Nathalie estava no celular enquanto Mason desenhava na nossa mesa de centro com giz de cera. Lily tinha conseguido entrar na cozinha e estava tirando caixas de cereal do armário. Bella estava chorando por alguma coisa. Eu estou indo embora, eu anunciei. Nathalie olhou para cima. Espera, sério? Sério, eu confirmei. Mas ela olhou para minha esposa, que tinha me seguido. Você não pode simplesmente abandonar ela assim. Na verdade eu posso, eu disse. Ela mandou eu fazer isso. Ela não quis dizer isso.
Então ela devia trabalhar na comunicação dela. Eu fui em direção à porta. Minha esposa me seguiu até lá fora. Pra onde você vai mesmo? O Logan tem um quarto sobrando, eu disse, colocando as malas na caçamba da minha caminhonete. Eu vou ficar bem. Por quanto tempo? Pelo tempo que for preciso, eu disse. Ela ficou parada na garagem. E pela primeira vez, eu vi pânico de verdade nos olhos dela. Você está mesmo fazendo isso? Você realmente disse isso? Eu respondi. Não acredito que você está sendo tão mesquinho. Eu parei com a mão na porta da caminhonete. Mesquinho seria ficar e deixar todo mundo infeliz. Isso é só amor próprio. O que eu vou falar para as pessoas? Fala o que você quiser, eu disse, entrando no banco do motorista. Fala que eu não fui homem o suficiente. Fala que eu fui embora. Fala a verdade. Eu realmente não me importo mais. Eu liguei o motor. Pelo para-brisa, eu podia ver ela parada lá, boca aberta, como se ainda não acreditasse que isso estava acontecendo. Eu saí de ré da garagem. E enquanto eu dirigia embora, eu vi ela no retrovisor. Ela ainda estava parada lá. E Nathalie tinha saído para a varanda, gritando alguma coisa que eu não conseguia ouvir. Meu celular começou a vibrar antes mesmo de eu chegar no fim da nossa rua. Eu deixei cair na caixa postal. Depois vibrou de novo. E de novo. Quando eu parei na casa do Logan 20 minutos depois, eu tinha 14 chamadas perdidas e umas 30 mensagens de texto. Eu não li nenhuma delas. Logan me encontrou na porta. Cara, você parecia sério no telefone. Tá tudo bem? Define bem, eu disse, pegando minhas malas da caminhonete. Ruim assim, né? Definitivo assim, eu corrigi. Ele me ajudou a carregar minhas coisas para dentro. Quer falar sobre isso? Talvez depois, eu disse. Agora eu só quero não estar onde eu estava. Justo. Ele me mostrou o quarto de hóspedes pai. Fique à vontade. E ei, se precisar de qualquer coisa, é só pedir. Valeu, Logan. Eu agradeço. Depois que ele saiu, eu sentei na beirada da cama e finalmente olhei para o meu celular. As mensagens iam de brabas a desesperadas a manipuladoras a brabas de novo. Eu digitei uma resposta. Você me deu duas escolhas. Eu escolhi uma. A gente vai conversar através de advogados. Depois desliguei o celular e deitei na cama. Pela primeira vez em horas, eu senti que realmente conseguia respirar. Na segunda-feira de manhã, eu me encontrei com o advogado. Cara profissional, uns 40 e poucos anos, direto. Ele ouviu a história toda sem interromper, depois se recostou na cadeira. Então ela mandou você embora. Você foi. E agora ela está brava porque você realmente foi. Esse é o resumo, eu disse. E não tem traição, abuso, nada disso? Não. Só visões incompatíveis sobre limites e ultimatos. Ele assentiu. Beleza. A gente pode entrar com pedido de separação. Começar o processo. Vocês são donos da casa juntos? A gente aluga, eu disse. O contrato está nos dois nomes. Acaba em 4 meses. Isso simplifica as coisas. Alguma conta conjunta? Uma conta corrente. Eu já abri a minha própria em outro banco e redirecionei meu salário. Esperto. Ele fez umas anotações. Isso deve ser relativamente simples. Eu vou preparar os papéis e a gente segue daí. Saí do escritório dele me sentindo estranhamente calmo. Como se eu tivesse tomado uma decisão e agora só estivesse seguindo em frente. Meu celular tinha ficado quieto a manhã toda. Minha esposa finalmente tinha parado de ligar lá pela meia-noite da noite anterior. E eu tinha mantido ele desligado até depois da reunião com o advogado. Quando eu liguei de novo, tinha 7 mensagens novas. Eu quase ignorei elas. Mas a curiosidade falou mais alto. As 3 primeiras eram da minha esposa. Mais do mesmo. Alternando entre raiva e tentativas de manipulação. A gente precisa conversar como adultos. Você está jogando tudo fora por causa de uma briga. Não acredito que você está sendo tão teimoso. A 4ª mensagem me fez parar. Era de uma amiga em comum, Sarah. Oi, acabei de saber o que aconteceu. Sua esposa está falando para as pessoas que você abandonou ela. Achei que você devia saber. Eu respondi. Valeu pelo aviso. Eu saí depois que ela mandou. A história completa é mais complicada. Imaginei que sim. Me avisa se precisar de alguma coisa. As 3 últimas mensagens eram todas da minha esposa. Enviadas na última hora. Nathalie apareceu hoje de manhã. Ela espera que eu fique com as crianças esse fim de semana. Pode me ligar, por favor? Isso está saindo do controle. Eu fiquei olhando para aquela última mensagem por um bom tempo. Depois guardei o celular sem responder. Naquela noite, Logan e eu fomos jantar num sports bar. Nada chique. Só hambúrguer e um jogo na TV. Parecia normal de um jeito que minha vida não parecia há meses. Então, Logan disse entre uma mordida e outra. Você vai me contar o que aconteceu?
Ou eu tenho que adivinhar? Eu contei a história toda. Ele ouviu, balançando a cabeça de vez em quando. Cara, ele disse quando eu terminei. Ela realmente achou que você ia ceder. Pois é, surpresa. E agora a irmã espera que ela fique de babá? Pelo visto. Eu tomei um gole. Engraçado como funciona. Meu celular vibrou. Outra mensagem da minha esposa. Nathalie não aceita não como resposta. Ela diz que se eu não ficar com eles, ela vai contar pra família toda que eu sou egoísta. Mostrei a mensagem pro Logan. Ele riu. Puta que pariu, isso é bom. Então tudo bem ela te chamar de egoísta. Mas quando a irmã faz isso com ela, de repente vira problema. A vida vem rápido, eu disse. No dia seguinte, eu soube mais coisas pelo boca a boca. Sarah me mandou mensagem de novo. Sua esposa está surtando nas redes sociais. Postou uma coisa sobre traição familiar e gente que não apoia uns aos outros. Ela mencionou a parte que mandou você embora? Eu perguntei. Não. Só postagem vaga sobre ser abandonada na hora da necessidade. Claro. Mais tarde naquela tarde, eu estava na loja de materiais de construção pegando umas coisas para um projeto quando esbarrei na Avery, uma vizinha da nossa rua. Ela pareceu surpresa de me ver. Nossa, eu ouvi que você e sua esposa estavam com problemas. Notícia viaja rápido, eu disse. Bairro pequeno. Ela hesitou. Vale dizer, eu vi o que aquelas crianças fizeram na cerca do Islandre da última vez que visitaram. Nathalie só riu e disse meninos são assim mesmo. Parece a cara dela, eu disse. Sua esposa passou ontem lá em casa perguntando se eu podia ficar com as crianças sábado. Avery me deu um olhar cheio de significado. Eu disse que tinha planos, que agora eu tenho mesmo. Não consegui evitar de sorrir. Agradeço por me contar. Ela parecia bem estressada. Avery continuou. Ficou falando que família tem que ajudar família e perguntando se eu conhecia babá barata. E como foi isso? Eu dei o número de um serviço que cobra $30 por hora. Avery sorriu. Ela disse que era caro demais. Mas grátis todo fim de semana não era, eu disse. Exatamente o que eu pensei. Naquela noite, minha esposa ligou. Eu quase não atendi, mas decidi ouvir o que ela tinha para dizer. Alô. Finalmente, ela disse. Eu estou tentando falar com você há dias. Eu estive ocupado. Ocupado fugindo das suas responsabilidades, ela retrucou. Minhas responsabilidades com o quê, exatamente? Eu perguntei calmamente. Com a gente. Com esse casamento. O casamento onde você me manda embora se eu não obedecer. Eu disse, esse casamento. Eu já te falei que não foi isso que eu quis dizer. E eu já te falei que palavras importam. Eu me encostei na bancada da cozinha do apartamento do Logan. Então o que você quer? Ela ficou quieta um momento. Nathalie está insistindo que eu fique com as crianças esse fim de semana. Tá bom. Só isso. Só tá bom. O que você quer que eu diga? Eu perguntei. Você falou pra ela que ia ajudar. Agora você tem que ajudar. Eu falei que a gente ia ajudar. Era pra ser nós dois. Não. Eu corrigi. Você falou pra ela que eu ia ajudar sem me perguntar antes. Depois quando eu disse não, você mandou eu cair fora. Então eu caí fora. Agora é só você. Ela está usando minhas próprias palavras contra mim. Minha esposa disse. E eu podia ouvir o desespero entrando. Ela disse que eu preciso ser mulher de verdade e apoiar a família. Eu não consegui segurar. Eu ri. Isso não tem graça. Tem um pouco de graça. Eu disse. Você vê isso, né? Você usou essa mesma lógica comigo. E agora estão usando com você. Isso é diferente. Como? Ela não tinha resposta. Olha, eu disse depois de um momento. Você fez sua escolha. Você escolheu as exigências da sua irmã em vez do nosso casamento. Agora você vai ter que viver com essa escolha. Eu não vou voltar para te salvar das consequências. Então é isso. Você simplesmente desistiu. Você mandou eu cair fora. Eu lembrei para ela. Eu caí fora. O que exatamente você esperava? Eu esperava que você agisse como meu marido. Seu marido que você expulsou. Eu disse. Pois é, esse cara já era. Você provavelmente devia atualizar suas expectativas. Ela começou a chorar. Eu esperei. Mas eu não disse nada reconfortante. Eu tenho que ir. Ela finalmente disse. Boa sorte esse fim de semana. Eu respondi e desliguei. Logan saiu do quarto dele. Isso pareceu intenso. Ela está descobrindo o que eu já sabia. Eu disse. Ultimatos cortam dos dois lados. Acha que ela aprendeu a lição? Eu pensei um momento. Sinceramente, acho que ela aprendeu que ações têm consequências.
Se isso é o mesmo que aprender a lição, acho que a gente vai descobrir. Meu celular ficou quieto o resto da noite. E pela primeira vez desde sábado, eu realmente dormi bem. 2 semanas se passaram. Eu me acomodei numa rotina na casa do Logan. Mantive a cabeça baixa no trabalho e voltei para a academia. Uma coisa que eu tinha parado de fazer porque os fins de semana estavam sempre cheios com o que quer que minha esposa tivesse planejado. Na sexta à tarde, Sarah me mandou mensagem. Sua esposa postou nas redes sociais perguntando se alguém conhece bons psicólogos infantis. Achei que você ia achar interessante. Eu achei interessante mesmo. Naquela noite, eu me encontrei com uns amigos que não via há meses. Fomos num lugar local, jogamos sinuca, tomamos umas. Coisas normais que pareciam anormais porque eu tinha esquecido como era só existir sem alguém marcando minha vida. Você parece diferente, um deles disse. Mais relaxado. Eu admiti. Divórcio combinando com você? Separação? Eu corrigi. Mas sim, meio que está. No sábado de manhã, eu dormi até 9. Fiz café, li notícia. Não fiz absolutamente nada produtivo. Foi perfeito. Meu celular vibrou por volta das 11. Uma mensagem da minha esposa. Dia 1 e eu já quero gritar. Como você planejava fazer isso todo fim de semana? Eu fiquei olhando para a mensagem. Digitei 3 respostas diferentes e apaguei todas. Finalmente mandei. Eu não planejava. Esse era todo o ponto. Ela não respondeu. No domingo à noite, eu estava no supermercado quando vi Nathalie no estacionamento, colocando as crianças no carro dela. Ela parecia exausta, mais satisfeita. Mason estava chorando por alguma coisa. Lily estava batendo nele. Bella só estava gritando. Ela me viu e acenou como se fôssemos velhos amigos. Eu acenei de volta com a cabeça e continuei andando. Na segunda de manhã, Sarah me mandou um print. Minha esposa tinha postado num grupo local de pais. Preciso de conselho para lidar com crianças difíceis. De preferência de gente que tem experiência com crianças de alta energia, que não respeitam limites. Os comentários eram previsíveis. Muita sugestão sobre disciplina consistente, estabelecer regras claras, não ceder a birras. Tudo que exigia esforço e acompanhamento reais. Um comentário se destacou. Talvez os pais delas devessem lidar com isso, não você. Resposta da minha esposa. E história longa. Situação familiar. Na terça, meu advogado ligou. Os papéis estão prontos. A gente pode entrar quando você quiser. Vamos nessa, eu disse. Na quarta, minha esposa apareceu no meu trabalho na hora do almoço. Eu estava sentado na minha caminhonete comendo um sanduíche quando ela bateu na janela. Eu abaixei o vidro. O que você está fazendo aqui? A gente precisa conversar. A gente realmente não precisa, eu disse. Por favor. Só 5 minutos. Eu suspirei e fiz sinal pro banco do passageiro. Ela entrou. Você parece cansado, eu disse. Eu estou cansada. Ela se virou para me encarar. Esse fim de semana foi um pesadelo. Aquelas crianças destruíram a sala de estar, se recusaram a comer qualquer coisa que eu fiz, e Bella desenhou na parede com marcador permanente. Parece familiar, eu disse. Nathalie buscou eles às 9 da noite. Disse que ela e o namorado perderam a noção do tempo. Namorado? Pelo visto, é com quem ela estava saindo, minha esposa disse. Não era tempo de irmãs. Só o cara novo dela. Eu dei uma mordida no sanduíche. E você está me contando isso por quê? Porque eu estava errada. Ela me olhou com lágrimas de verdade nos olhos. Eu estava errada em tudo. Eu devia ter te perguntado antes. Eu devia ter respeitado seus limites. Eu nunca devia ter dito o que eu disse. Tá bom, eu disse. Tá bom. Ela piscou. Só isso. O que você quer que eu diga? Você descobriu que estava errada. Ótimo pra você. Eu quero que você volte pra casa, ela disse baixinho. Eu coloquei o sanduíche de lado. Aqui vai uma coisa. Você não aprendeu que eu estava certo. Você aprendeu que a situação é uma bosta quando é você que fica presa nela. Isso não é a mesma coisa. Isso não é justo. Claro que é. Eu olhei pra ela. Se eu voltasse agora, o que aconteceria da próxima vez que Nathalie pedisse? Ela não respondeu logo. Exatamente, eu disse. Você ia querer dizer sim porque ela é sua irmã. Você ia tentar negociar algum meio termo onde a gente fica com as crianças de vez em quando. E a gente ia voltar exatamente pro mesmo lugar. Eu ia falar não pra ela, minha esposa insistiu. Você ia? Eu perguntei. Por que ela ainda está pedindo, né? Ela diz que eu devo pra ela. Minha esposa admitiu. Diz que eu prometi ajudar e que eu preciso ser mulher adulta e honrar meus compromissos com a família. Eu disse. Onde foi que eu ouvi isso antes? O rosto dela corou. Eu sei, tá. Eu sei que ela está fazendo exatamente o que eu fiz com você.
A ironia não me passou despercebida. E mesmo assim você ainda não falou não pra ela. Eu falei não pra ela. Ela só não aceita. Então fala não de novo, eu disse. Continua falando não até ela entender. Estabelece um limite e mantém ele. Não é tão fácil assim. É sim tão fácil assim, eu disse. Só não é confortável. Tem diferença. Ela enxugou os olhos. Eu sinto sua falta. Você sente falta de ter reforço. Eu corrigi com calma. Tem diferença aí também. Não é verdade, é? Eu peguei o sanduíche de novo. Porque se você sentisse minha falta, você teria ligado para pedir desculpa. Em vez disso, você ligou para reclamar de ficar de babá. Você apareceu aqui para me pedir para resolver seu problema com sua irmã. Não para resolver a gente. Ela abriu a boca, depois fechou. Eu preciso voltar pro trabalho, eu disse. Ela ficou lá mais um momento, depois saiu da caminhonete. Os papéis chegaram hoje de manhã. Você está mesmo levando isso adiante. Você mandou eu cair fora. Eu lembrei para ela. Eu só estou sendo minucioso. Ela foi embora sem dizer mais nada. Eu fiquei olhando ela entrar no carro e ir embora, depois terminei meu sanduíche em paz. Naquele sábado, eu fui fazer trilha com Logan e outros amigos. Dia lindo. Boa companhia. Nenhuma responsabilidade exceto aparecer e curtir. Meu celular ficou no bolso o tempo todo. No domingo à noite, eu chequei as mensagens. Uma da minha esposa. Nathalie deixou eles aqui às 8 da manhã. Disse que voltava pro jantar. São 8 da noite, e ela não atende o telefone. Eu não respondi. 2 horas depois, finalmente buscou eles. Nem pediu desculpa por atrasar. Só riu e disse que eu devia estar acostumada a isso agora porque eu vou fazer isso todo fim de semana. Ainda não respondi. A próxima mensagem veio à meia-noite. Eu falei que não quero mais. Ela disse que família ajuda família, e que eu preciso arrumar minhas prioridades. Eu disse que minha prioridade é não ser aproveitada. Ela me chamou de egoísta e desligou na minha cara. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo danado. Finalmente digitei, bem-vinda aos limites. Eles são desconfortáveis, mas necessários. Boa sorte. Ela respondeu na hora. Já é tarde demais pra gente? Eu pensei nisso. Pensei mesmo. Eu não sei. Eu digitei honestamente. Mas eu sei que voltar agora não ia resolver nada. Você precisa aprender a se defender sem eu estar aí de escudo. Se você conseguir fazer isso, talvez a gente possa conversar. Se não conseguir, então a gente já tem nossa resposta. Ela não respondeu depois disso. Eu fui dormir sentindo uma coisa que não sentia há muito tempo. Esperança de que quem quer que eu acabasse ficando, fosse ela ou outra pessoa lá na frente, fosse me respeitar o suficiente para perguntar antes de voluntariar minha vida. Isso parecia uma coisa razoável de se esperar. 3 semanas depois, eu assinei contrato num lugar só meu. Nada chique, só um apartamento de um quarto com espaço suficiente para mim e minhas coisas. O Logan tinha sido ótimo me deixando ficar, mas já estava na hora de ter meu espaço de novo. Eu estava descarregando caixas da caminhonete quando minha esposa apareceu. Eu não tinha contado para ela para onde eu estava mudando. Cidade pequena, porém. A notícia roda. Ela saiu do carro devagar, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem. Lugar legal, ela disse. Serve, eu respondi, carregando outra caixa para a porta. A gente pode conversar? Eu coloquei a caixa no chão. Sobre o quê? Sobre a gente. Sobre consertar isso. Consertar implica que quebrou sem querer, eu disse. Você fez uma escolha. Escolhas não se consertam. Se aceitam ou se substituem por melhores. Ela se encolheu. Eu venho pensando muito no que você disse. Sobre limites e respeito. Tá. Eu falei pra Nathalie que não posso mais ficar com as crianças. Que eu tenho minha própria vida, e ela precisa arrumar creche de verdade. E como foi isso? Mais ou menos como você esperaria. Ela cruzou os braços. Ela me chamou de egoísta, ingrata, má irmã. Disse que eu estou virando você. Parece que ela quis isso como insulto. Quis. Minha esposa deu um sorrisinho. Eu levei como elogio. Eu peguei a caixa de novo. Bom pra você. Só isso. Ela me seguiu até a porta. Eu me impus. Eu estabeleci limites. Não era isso que você queria? Não é sobre o que eu queria, eu disse, destrancando o apartamento. É sobre o que você precisava fazer por você mesma. Ela me seguiu para dentro. O lugar estava quase vazio exceto por os móveis que eu tinha comprado. Coisas básicas. Sofá, mesa, cama ainda na caixa. Parece solitário, ela disse. Parece pacífico, eu corrigi. Ela andou pelo espaço, tocando as paredes como se estivesse tentando imaginar eu morando aqui. Eu sinto falta de acordar do seu lado. Você sente falta de ter alguém para dividir o peso, eu disse, abrindo outra caixa.
Não é a mesma coisa. Não é verdade. Eu parei e olhei direto para ela. Tá bom, então me deixa te perguntar uma coisa. Se eu voltasse amanhã e no mês que vem Nathalie pedisse de novo, o que você diria? Eu ia falar não para ela. E se ela insistisse, jogasse a carta da família, te fizesse sentir culpada? Ela hesitou. Só por um segundo, mas eu vi. Viu, esse é o problema, eu disse. Você quer ter aprendido a lição, mas ainda não chegou lá. Eu cheguei lá. Eu falei não para ela. Depois de 3 fins de semana de sofrimento, eu destaquei. E só porque foi você que sofreu. Não porque você entendeu porque eu disse não desde o começo. Eu entendo agora, entendo? Eu sentei no sofá. Porque do meu ponto de vista, você aprendeu que ficar de babá é uma bosta. Você não aprendeu que voluntariar outras pessoas sem consentimento é errado. Você só aprendeu que é inconveniente quando acontece com você. Ela sentou do meu lado. Isso não é justo. Eu estou tentando. Eu sei que você está, eu disse mais suavemente. Mas tentar não é o mesmo que estar pronta. Pronta para quê? Pronta para realmente priorizar nosso relacionamento acima de deixar todo mundo feliz. Pronta para dizer não para sua família quando eles pedem coisas absurdas. Pronta para defender nós dois. Não só você mesma depois que já se ferrou. Ela ficou quieta por um longo momento. E se eu dissesse que a gente podia fazer terapia de casal? A gente podia, eu reconheci. Mas olha o que ia acontecer. A gente ia pra terapia. O terapeuta ia te ajudar a ver meu lado. Você ia pedir desculpa de novo. A gente ia trabalhar na comunicação. E aí, 6 meses depois, sua mãe ou seu pai ou Nathalie iam pedir alguma coisa absurda. E você ia ter dificuldade de dizer não porque é família. Você não sabe disso. Eu sei desse padrão, eu disse. Eu vi isso por 5 anos. As pessoas podem mudar. Podem, eu concordei. Mas elas não mudam porque outra pessoa quer que mudem. Elas mudam porque elas querem mudar. E eu não tenho certeza que você quer mudar. Eu acho que você quer que as coisas voltem ao normal, que não é a mesma coisa. Ela enxugou os olhos. Então o que você quer que eu faça? Eu quero que você descubra quem você é quando não está tentando deixar todo mundo feliz. Eu disse, eu quero que você aprenda a estabelecer limites e manter eles. Mesmo quando for desconfortável. Mesmo quando pessoas que você ama te chamarem de egoísta. Mesmo quando custar relacionamentos. E se eu fizer tudo isso, eu pensei nisso, então talvez a gente pudesse tentar de novo. Mas eu não vou ficar parado esperando você chegar lá. Eu vou continuar seguindo com minha vida. Com o divórcio. Com tudo. Eu disse, eu não vou mais colocar minha vida em espera. Ela se levantou. Eu devo ir Ela foi até a porta, depois se virou de volta. Vale dizer, eu realmente estou arrependida. Não só pela coisa da babá. Por tudo. Por não ter visto o que eu estava fazendo até ser tarde demais. Eu acredito em você, eu disse. Mas arrependimento não reconstrói confiança. Ações ao longo do tempo fazem isso. Quanto tempo? O tempo que for preciso, eu disse. Se acontecer. Ela assentiu e foi embora. Eu ouvi o carro dela ligar, depois ir embora. Eu voltei a desembalar. Achei minha cafeteira. Coloquei ela na bancada. Pendurei uns quadros. Fiz o lugar parecer um pouco mais com lar. Meu celular vibrou 1 hora depois. Mensagem da minha esposa. Nathalie acabou de ligar. Perguntou se eu podia ficar com as crianças sábado que vem, porque a babá dela cancelou. Eu falei não. Depois outra mensagem. Ela perguntou e se ela me pagasse. Eu ainda disse não. E finalmente, ela me chamou de bruxa egoísta e desligou na minha cara. Doeu. Mas eu não liguei de volta. Eu digitei. Parabéns. Você acabou de dar o primeiro passo de verdade. Não foi por mim. Não foi pra me impressionar. Foi por você. Doeu, ela te chamou de nome, e mesmo assim você segurou o não. Isso é limite de gente grande. Isso é o começo. Se um dia você conseguir fazer isso toda vez, sem precisar que eu suma pra você sentir o peso, sem precisar de 3 fins de semana de caos pra entender que família não é sinônimo de tapete, aí talvez a gente tenha algo pra conversar de novo. Não como marido e mulher que voltaram correndo pro mesmo buraco. Mas como 2 adultos que escolheram um ao outro porque querem, e não porque precisam de um escudo ou de um salvador. Até lá, segue firme. Continue dizendo não quando for não. Continue doendo quando tiver que doer. Continue crescendo. Eu também estou crescendo aqui do meu lado. Pela primeira vez na vida adulta, meus sábados são meus. Minha paz é minha. Meu tempo é meu. E sabe o que descobri? Eu gosto pra caralho disso. Se um dia você chegar no mesmo lugar que eu cheguei, onde ninguém mais decide por você, onde família não é senha pra invasão, onde respeito não é negociável, aí me liga. Eu vou atender. A gente vai tomar um café.
Vai conversar como gente que se escolheu de verdade. Mas se você só quiser voltar porque cansou de carregar sozinho o peso que jogou em cima de mim, não liga. Eu não volto pra ser plano B de ninguém. Nem da mulher que eu amei um dia. Eu mereço mais. E agora, finalmente, você também está aprendendo o que merece. Boa sorte na jornada, Ashley. Eu espero, de coração, que você chegue lá. Mas eu não vou mais esperar parado. Enviei a mensagem, desliguei o celular, coloquei uma música alta e continuei montando minha estante nova. O apartamento estava silencioso, limpo, organizado. E era 100% meu. Pela primeira vez em anos, eu sorri de verdade olhando para as paredes vazias. Porque agora eu podia preenchê-las do jeito que eu quisesse. Sem pedir permissão para ninguém.